Então, a gente começou falando, algumas semanas atrás, eu dei uma introduzida sobre as patologias pulmonares. Eu falei primeiro sobre a diferença entre doenças restritivas e obstrutivas. Isso foi na outra apresentação de PowerPoint, nem foi nessa aí, que eu dei uma introduzida, né, sobre a diferença entre uma e outra. E a gente entrou falando sobre pneumonias. Aí eu falei um pouquinho sobre a definição de pneumonia, que é uma doença inflamatória, que ela pode ser inflamada, né, originalmente por vírus, fungos, protozoários ou bactérias, então depende do causador primário aí, a origem da infecção, da inflamação. Ela é adquirida ou na comunidade, quando a gente fala que ela é adquirida fora do âmbito hospitalar, ou ela é adquirida dentro do hospital, quando ela é adquirida por um paciente que já está hospitalizado por mais de 48 horas, né? A gente falou um pouquinho das taxas de mortalidade, que isso tudo eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá tudo nos slides, e eu vou colocar no Sava para vocês. Tem as localizações, ela é classificada quanto à localização, como lobar ou segmentar, porque lembrando da anatomia, a gente tem a divisão, né, do pulmão por segmentos e por lobos. Então, quando ela é uma pneumonia mais complicada, ela é lobar, ela pega um lobo inteiro do pulmão, e quando ela é mais complicada ainda, ela pega um pulmão inteiro, e quando ela é mais ainda, ela pega e compromete os dois pulmões. Quando ela é mais simples, ela pega um segmento só. A gente falou um pouquinho sobre as formas de adquirir, né, a pneumonia, como ela pode ser adquirida, e é basicamente sobre a inalação desse vírus, e ela pode ser adquirida principalmente pelo contágio da mão, né? Então, encostar sobre superfícies contaminadas ou a inalação direta das partículas contaminadas através de espirro ou tosse de algum indivíduo contaminado, isso pode acontecer a contaminação. Pode ser também por disseminação por via hematogênica, então também pode vir por corrente sanguínea, e também através de exames. Se o paciente for fazer algum exame diretamente no pulmão, por broncoscopia, né, fazer algum exame de imagem que vá no pulmão por laringoscópio ou fibrolaringoscópio, precisa ir com alguma câmera lá nos brônquios, expor, né, diretamente o tecido pulmonar. Isso aí pode deixar o paciente mais propenso a adquirir a pneumonia. Aqui explicando mais específico cada um, e também mais específico as pneumonias sobre a sua localização, as pneumonias alveolar e a lobar, especificando também os outros tipos, como a hospitalar, que eu já falei, a intersticial, que é diretamente no tecido pulmonar, adquirida na comunidade, que eu já falei, as atípicas, que são aquelas que normalmente não são bacterianas, as de aspiração, que é quando o paciente está com alguma dificuldade de deglutição, então ele não consegue deglutir a saliva que é acumulada na boca, ou engolir o alimento quando está se alimentando, então acaba aspirando o conteúdo alimentar, acaba indo alimento ou saliva para o pulmão, e isso se transforma em pneumonia. E os pacientes que têm o sistema imunológico mais comprometido, eles estão
mais propensos a adquirir pneumonia, porque eles estão com esse sistema imunológico mais baixo e ficam mais propensos a adquirir pneumonia bacteriana ou por vírus, né? Pelo sistema imunológico estar mais baixo. Pacientes em quimioterapia, né? O paciente que tem algum câncer, ou o paciente que tem HIV positivo, que está com a carga viral alta. Silvia. Oi. Bom dia. Você está passando algum slide? Porque para mim não está aparecendo nenhum. Estou. Para mim não está aparecendo nada. Eu estou acompanhando no meu celular aqui e está aparecendo tudo para mim. Para todo mundo não está aparecendo? Para mim tem 4 quadrados e pretos. Para mim está aparecendo classificação. Você tem que achar a parte da apresentação e clicar, porque você deve estar numa página de alguém, assim. Você deve ter clicado no nome de algum aluno. Voltou? Para mim também não está aparecendo, não. Tá, a apresentação está aparecendo. Você tem que achar o meu nome e clicar. Para mim também não aparece. Oi? Para mim também não está aparecendo. Eu acho que tem vários que não está aparecendo, para vários alunos. Tá a mesma coisa que o meu. Deixa eu sair e entrar de novo. E nem a minha câmera? Não, para mim aparece só o seu nome e uma bolinha com seu nome, com a inicial. Aí eu clico em cima, mas não abre nada. Só ouço você falar. Eu vou sair e entrar de novo da apresentação, peraí. Apareceu? Não, para mim ainda não. Só aparece a inicial do seu nome piscando. Aí eu clico em cima, mas não aparece nada. Eu vou tentar sair e entrar de novo. É porque eu estou apresentando, não é por esse login que você está vendo só a minha voz. A minha voz, ela sai pelo meu login do celular. E eu estou apresentando pelo computador, que é o outro. Eu entrei pelo outro login no computador, então você tem que me achar aqui, como se fosse procurar algum aluno para conversar. Tá, sim, eu vou tentar olhar. Silvia, se você procurar, tem Silvia 2 vezes. Tá, eu vou olhar aqui. Obrigado. Oi, Evaldo. Fecha o aplicativo e entra de novo direto, sem o link. Tá, vou fazer isso. Não, beleza, obrigado. Fecha e entra sem o link. Tá, obrigado.
Deixa eu ir chegando aonde eu parei. Não estava aparecendo porque o que eu fiz? Eu abri a apresentação primeiro e depois eu liguei meu microfone. Aí a última ação que eu fiz foi ligar o microfone do celular. Então a última coisa que apareceu para vocês foi a minha voz. A última coisa que ia ficar aparecendo para vocês aí era a imagem do Silvia que estava ativando a voz. E o meu login com a imagem da apresentação foi antes da voz que foi ativada. Então, ficava aparecendo a última ação que eu tinha feito. Bom, parei aqui. Então, aqui eu vou passar mais rapidinho, porque é mais a título de curiosidade mesmo. O nome dos micro-organismos mesmos que são característicos de cada tipo de bactéria, né? Os tipos de micro-organismos que são responsáveis pelas bactérias, pelas pneumonias lobares, broncopneumonias. Aqui explicando o que eu já falei, que as pneumonias comunitárias, elas são aquelas que são adquiridas ou nos pacientes que estão na comunidade ou que adquirem os sinais, que apresentam os sinais de infecção até as 48 primeiras horas de internação hospitalar. Ó, gente, eu não sei o que eu faço, porque para mim está aparecendo aqui a aula normal no celular e acho que para a maioria está aparecendo. Vou continuar a aula, tá gravando, e depois, se vocês puderem assistir novamente, tá? No YouTube, então. Porque eu tô com o aparelho, o meu celular logado aqui, tá aparecendo normal. Tentem fazer isso, entrar direto pelo aplicativo e não pelo link. E vocês têm que procurar não esse SL aí. Tem uma outra caixinha com o meu nome para vocês clicarem na apresentação. Vou continuar, senão a gente não dá conta.
continuidade à aula, é esse login meu que tem a minha foto que vocês têm que achar, não é esse que tem o SL. Esse que tem o SL não vai aparecer a apresentação. O que tem a foto é o que vai aparecer a apresentação. Se vocês clicarem nesse que tem a minha foto, aparece a apresentação. Continuando, então, gente. Senão, não consigo dar continuidade à aula até 11h20. Então, lembrando dessas informações que são importantes, tá? Até as primeiras 48 horas de internação hospitalar, existe o período de incubação do vírus ou da bactéria. Então, é considerado que a pneumonia, ela ainda é comunitária, ela foi adquirida na comunidade e não dentro do hospital. Então, se o paciente está internado nos dois primeiros dias e apresentam os sintomas e os sinais de uma infecção respiratória, é considerado que essa pneumonia foi adquirida na comunidade e não dentro do hospital, tá? E a hospitalar, então, ela é considerada somente quando os sintomas são apresentados após as 48 horas de internação. Tem alguns vírus e bactérias que são mais raros, que são clássicos mesmos de pneumonias hospitalares, então são utilizados antibióticos próprios para as pneumonias que são adquiridas dentro do hospital e existem antibióticos próprios para pneumonias adquiridas fora do hospital. Então, os médicos já têm uma noção do perfil das bactérias que são que causam as pneumonias e dos vírus, né, que causam as pneumonias no hospital e na comunidade. Aqui a gente fala só um pouquinho das causas das pneumonias aspirativas e a pneumonia no imunossuprimido também, o que causa também o fator de risco, né? Pacientes desnutridos, alcoólatras, e geralmente as bactérias são gram-negativas. Aqui eu falei um pouquinho também, o tipo das bactérias também, e eu parei aqui falando dos vírus, como eles agem. Terminei aqui. Isso. Quadro clínico. Vamos continuar aqui. Então, o paciente com quadro de pneumonia, ele apresenta vários sinais e sintomas para a gente. Mas, basicamente, o que faz com que o médico ele trace o diagnóstico da pneumonia são 4 critérios, tá? A tosse produtiva, a tosse com secreção, é o principal sintoma e aparece em 82% dos casos. Então, basicamente, praticamente todos os pacientes, vão apresentar esse sintoma e é um sinal muito importante. Ruídos adventícios na ausculta vai entrar porque está associada à tosse produtiva. Quando o paciente tem uma tosse com secreção, ele praticamente também vai ter uma ausculta ruidosa,
porque quando a gente tem uma tosse uma tosse com secreção, a gente apresenta ausculta com roncos, né? Vocês viram isso? A febre é o segundo sintoma que o paciente vai apresentar, o segundo sinal, né? Desculpa. A febre, então, também vai apresentar em quase 80% dos pacientes, 78%. Ai, que bom, Brenda. 78% dos pacientes com pneumonia apresentam febre. Então, segundo sinal aí é febre, tá? Eu vou pôr os 4 critérios aqui de diagnóstico. Secreção purulenta, tá? O aspecto da secreção também é importante. Febre, não necessariamente o paciente tem que estar com febre no momento da avaliação no hospital, mas ele pode ter relato de febre. Então, se ele chegar lá e relatar que teve febre nos últimos dias, já é um critério. A dispneia não é um dos sinais, mas é uma característica, tá? da pneumonia. É um sinal de gravidade, de 40% a 90%. Então, é uma janela muito extensa. O paciente pode ficar extremamente grave, né, 90%, mas nem tanto. Mas é um sinal de gravidade, sim, a dispneia. E pode apresentar dor torácica, dependendo também do tamanho da pneumonia, da extensão dele, naquela classificação que a gente mostrou, se é segmentar, lobar, um pulmão inteiro, né, bilateral, dependendo, pode causar dor. Agora, os outros 2 critérios aí para diagnóstico de pneumonia, que não está na apresentação, tá? O terceiro é imagem radiológica. Então, aparecer no raio-x uma imagem esbranquiçada, que a gente chama consolidação. Imagem radiológica. É o terceiro critério. Então, se tirou o raio-x e tem uma imagem de consolidação, é o terceiro critério de diagnóstico. Se tiver 3 dos 4, já é traçado um diagnóstico, tá? De pneumonia. E o quarto é o leucograma alto, ou leucocitose. Aqui é um exame de sangue que é feito, que eles medem a quantidade de bactérias no sangue, e a gente tem uma quantidade normal, que é de até 10.000. Quando está acima de 10.000, a gente chama de leucocitose. Então, é medido isso no exame de sangue, e eles conseguem identificar que existe infecção. É um critério de diagnóstico, tá? Não é só o leucograma não é o único exame de sangue que traça o diagnóstico de infecção, não. Existe o PCR também. O PCR, ele é um outro exame que também mostra se existe infecção. Mas ele é mais usado o leucograma, é mais barato, mais prático, tá? O PCR, inclusive, ele está sendo muito usado agora para diagnóstico do COVID. O PCR, ele é medido quando é coletado o suave nasal, quando é feita a coleta da secreção através do cotonete, né? A gente chama de suave nasal. Eles medem o PCR para ver se tem infecção. Mas são os 4 primeiros aí que eu mandei, tá? Se tiver 3 dos 4, já é considerado
pneumonia. Aí vai depender se é uma pneumonia comunitária ou hospitalar, vai depender do tempo que o paciente está dentro do hospital. Além disso, mas eu vou continuar mesmo assim, porque senão a gente, se eu for esperar todo mundo conseguir entrar, a gente não consegue concluir a aula hoje, tá? De qualquer forma, está sendo gravada e depois vocês vão conseguir ter acesso com os slides, viu? Tentou sair, entrar de novo? Tentou clicar nessa fotinha minha aí? A minha apresentação tá aí, tem que clicar em algum lugar para poder achar ela, gente. Vou continuar aqui, tá? Depois eu vou postar a aula de qualquer forma. Então, o diagnóstico, além desses 4 critérios, a gente precisa associar com os sinais e os sintomas do paciente. A dispneia, quando o paciente já está num grau muito avançado, muito grave de uma infecção, ele vai apresentar outros sinais de infecção, chegando a apresentar sinais muito graves até de sepse, né? Quando ele chega a começar a apresentar sinais de sepse, que já seria um sinal de infecção generalizada, ele vai apresentar outros dados clínicos, que ele vai começar a ter aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória e queda da pressão arterial, porque ele vai começar a entrar em choque séptico. O choque séptico é a queda da pressão arterial com repercussão hemodinâmica, porque a pressão arterial cai e a frequência cardíaca sobe para compensar. Isso porque o paciente está com uma infecção generalizada, tá? A percussão maciça, vocês devem ter visto na aula para poder avaliar, na avaliação, né? Na avaliação, a gente realiza a percussão. Vocês viram como que é feita a percussão em avaliação? Alguém me responde, por favor. É aquela com a mão em concha, Silvia? A gente posiciona 2 dedos no tórax do paciente, nas costas, e bate a ponta dos dedos e escuta o som que vai repercutir lá dentro do pulmão, para ver se é um som claro pulmonar ou se é um som maciço, né? Se tiver líquido lá dentro ou secreção.
Então, gente, a percussão gente, quem não conseguiu, vamos tentar então só escutar, porque eu vou publicar a aula depois. Porque, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com as outras pessoas, porque tem gente vendo, né? Não sei o que está acontecendo. Que não tem gente, que tem gente que não está vendo. Então, é alguma coisa que foge da minha capacidade de arrumar. Eu não sei o que eu posso fazer para poder arrumar. Então, eu vou dar a aula, porque senão nós vamos perder mais um dia de aula, e eu vou deixar publicado no YouTube, vai ter o acesso para todo mundo. Melhor do que a gente perder tempo aqui tentando arrumar para todo mundo conseguir assistir, tá? Então, eu vou dar aula, vou me concentrar aqui para dar aula, tá? Quem tiver dúvidas sobre o que eu estiver falando, mande aqui no chat, ok? Professora, essas aulas estão aonde? Estão aqui no Teams mesmo, gravadas? No YouTube eu já mandei a outra aula para a Alessandra e ela mandou o link no grupo de vocês. Tá bom. Continuando aqui, gente. A percussão, então, para quem não lembra o que é, a gente posiciona o dedo, então, nas costas do paciente, realiza uma batida com os outros dedos, uma batida forte, e essa batida vai fazer um som que, dependendo do que tiver dentro do pulmão do paciente, se for ar normal, que é o que deve ter, a gente vai escutar um som claro pulmonar, que é o fisiológico. Se tiver líquido por sangue, derrame pleural ou secreção em excesso, a gente vai escutar um som mais maciço, como se fosse um som mais compacto, como se a gente estivesse batendo na nossa própria perna, tá? E também, se for um pulmão de um paciente obstrutivo, se for um paciente com aprisionamento aéreo, por exemplo, vai ser um som mais amplificado, como se a gente estivesse batendo num tambor, tá? Existem esses sons aí em vídeos no YouTube, então a gente consegue visualizar isso. Se vocês tiverem dificuldade de entender quais são esses sons só comigo falando, tem esses sons exemplificados no YouTube. Então, vocês pesquisem lá, só pesquisar percussão, os sons de percussão, vocês conseguem identificar esses sons, tá? A ausculta também é uma maneira de você separar e classificar gravidade do paciente, identificar se o paciente tem uma pneumonia lobar, uma pneumonia bilateral, se ele está extremamente secretivo ou não. A ausculta do paciente ele pode estar reduzida com sons, com crepitações, bronquial, quando está mais amplificado, o som na região hilar, né, mais central, e com roncos quando está com muita secreção. E, como eu falei, se o paciente já estiver entrando num quadro de sepse, ele pode já estar apresentando uma taquipneia, uma taquicardia, que já é uma repercussão hemodinâmica mais grave,
Aqui mostrando para vocês um pouquinho as alterações radiológicas que os pacientes com pneumonia eles podem apresentar. Então, um paciente com pneumonia bilateral, ele vai apresentar uma hipotransparência. Então, hipotransparência é uma baixa da transparência nos dois pulmões. Nesse primeiro aí, do lado esquerdo, a gente vê que tá mais branco mesmo, né, dos dois lados. Pior à direita. E na foto à direita aí, a gente tem uma pneumonia à direita. Imagem de padrão alveolar do tipo consolidação com broncograma aéreo unilateral aí na imagem da direita. O broncograma aéreo é quando a gente percebe dentro do brônquio a passagem de ar e na lateral do brônquio tem secreção. Então, a gente consegue ver essa imagem, é um filetinho de ar bem fininho. A gente vê no raio-x, a gente vê na tomografia, porque forma uma imagem fininha, como se fosse um tubinho, porque a secreção ao redor do brônquio e a passagem de ar dentro dele faz a gente ver a imagem do brônquio em si, né? Então, a gente consegue ver presença de broncograma aéreo quando existe consolidação pulmonar, que é essas áreas do pulmão mais cheia de pus, de pus e de secreção, né? Aqui uma área bem consolidada mesmo, no lobo inferior direito, também demonstrando uma área de pneumonia. Isso é sinal claro que tem algum líquido ali, alguma secreção ou pus, tá? Porque ar é preto no raio-x, então ali tem pouquíssimo ar. E num raio-x perfil, aqui também pneumonia bilateral. Como eu já falei com vocês, a gente tem os exames complementares e em hemocultura, a gente, através do leucograma, a gente consegue visualizar se existe infecção ou não com o aumento dos leucócitos. E no hemograma, eu já tinha falado. E existe um critério de gravidade dos nossos pacientes que a gente utiliza uma sigla, que é a sigla CURP. CURP 65. O C da sigla é a confusão mental. Quando o paciente com quadro de infecção começa a apresentar confusão mental, já é um critério de gravidade altíssimo. O paciente com infecção grave, ele tende a evoluir para confusão mental quando a infecção está muito grave, tá? O U da sigla é a ureia. Ureia está relacionado com a função renal e a gente sabe que quando a função renal já passa a ficar comprometida, no caso a ureia acima de 50, o rim para de funcionar e a função renal não funcionando também é um sinal grande de gravidade. Função renal não funcionando, a gente tendo uma função renal comprometida, alteração de um distúrbio ácido básico, o rim controla praticamente diversas funções do nosso organismo, então a gente tem um comprometimento metabólico importante. Frequência respiratória alta também, porque já entra critérios de sepse. E a pressão arterial, o P, né? Pressão arterial sistólica menor que 90 e diastólica ou diastólica menor que 60.
que também é critério de sepse, né? Infecção generalizada. E idade acima de 65 anos são todos critérios de gravidade. São todos sinais de que o paciente já está entrando em sinais de sepse, infecção generalizada, falência múltipla de órgãos e tem mais um critério de gravidade, que é ainda a idade. O tratamento é basicamente o uso de antibióticos, se for, claro, uma pneumonia bacteriana, mas não existe tratamento efetivo para pneumonias virais. Após o uso aí de um antibiótico adequado, a gente espera que todos esses sinais, eles começam a apresentar melhor após 48 a 72 horas do início do uso do antibiótico. Então, quando o paciente começou a usar, a gente começa a esperar melhora clínica desses sinais e sintomas todos a partir do segundo dia do uso do antibiótico, tá? Essa sigla, Alessandra, ela é para todo tipo de pneumonia. São sinais que o paciente clínico, são sinais de gravidade do paciente com pneumonia. Sinais de gravidade do paciente com pneumonia, independente do tipo de pneumonia. Sinais de gravidade. Agora, o tratamento clínico antibiótico é utilizado somente para pneumonia bacteriana. Ah, tá, entendi. Qualquer tipo de infecção, sim. Não só pneumonia, sim. Todo tipo, qualquer infecção, ela pode levar aqueles sinais. Infecção de corrente sanguínea, infecção urinária, infecção diretamente no rim, infecção no mediastino, sistema nervoso central. Se não for tratada, ela chega àquele grau, aquele nível de gravidade, vira uma infecção generalizada e os sinais e sintomas são aqueles. O paciente apresenta tudo aquilo. Todos levam ao mesmo final, vamos dizer assim, ao mesmo sinal de gravidade. Os antibióticos, então, são tratamento para pneumonia bacteriana, e as virais, então, não têm um tratamento efetivo. E isso serve para qualquer tipo de infecção. Então, por isso que a gente tem uma dificuldade tão grande para tratar pneumonias virais. Por isso que a gente tem uma dificuldade tão grande para descobrir um tratamento, por exemplo, para o COVID. Não existe. Existe vacina preventivo, vacina para gripe, por exemplo. Mas tratamento, não. Então, é muito complicado tratar pneumonias virais, viu? E no caso de pneumonias por parasitas ou fungos, são utilizados antimicrobianos específicos. E a parte da fisioterapia, o que a gente faz com os pacientes com pneumonia? Onde que a gente entra no tratamento, né, da fisioterapia aí no paciente com pneumonia? A primeira coisa, como eu falei que os pacientes ficam muito secretivos, são as manobras desobstrutivas ventilatórias. Por quê? A primeira causa da dispneia dos pacientes com pneumonia vai ser a secreção. Então, as manobras de
né, as manobras desobstrutivas, de higiene brônquicas, são as principais. A gente realiza várias: vibrocompressão, tosse assistida, huffing. Se o paciente não tem uma tosse eficaz, a gente tenta estímulo de fúrcula, a gente pode realizar aspiração de vias aéreas, mesmo se o paciente for um paciente que não esteja entubado ou traqueostomizado, a gente faz a aspiração nasoorofaríngea. Se é um paciente entubado, né, ou traqueostomizado, a gente faz a aspiração da via aérea artificial. Mas a gente tenta as manobras desobstrutivas sem ser tão invasivo assim. Reexpansão pulmonar também, porque quando o paciente fica secretivo, ele tende a ter áreas de atelectasia, aquelas áreas que ficam cheias de secreção, acabam atelectasiando, porque onde fica líquido dentro do alvéolo, colaba. Então, a gente precisa fazer manobras de reexpansão pulmonar. Propriocepção diafragmática, que também vai auxiliar no alívio da dispneia. O auxílio à tosse, que aí entra em manobras desobstrutivas terapêuticas. Alongamentos, principalmente de musculatura acessória da respiração. Se o paciente chega a usar musculatura acessória na hora da dispneia, né, do desconforto respiratório. Exercícios de padrões respiratórios, de conscientização de como respirar de forma adequada, né, de respiração abdominal. Postura de drenagem postural. Se a gente tiver tempo para poder fazer isso, se for um atendimento domiciliar, ou se realmente a gente tiver condições de tempo mesmo, ou de como orientar o paciente a fazer a drenagem postural, é importante, é interessante fazer. A drenagem postural funciona muito, mas ela leva tempo. A gente identifica o local que está a secreção através da ausculta, onde que o paciente apresenta mais roncos, e existem as posições adequadas, o posicionamento adequado que a gente deve deixar esse paciente, decúbito lateral, com elevação de tronco, ou elevar a pelve um pouco mais elevada. Tem algumas posições que a gente coloca o paciente em que vai favorecer a drenagem dessa secreção para a região hilar, e depois da região hilar, a gente consegue fazer uma tosse assistida ou um huffing e esse paciente expectorar com mais facilidade. Então, a gente traz a secreção da região periférica do pulmão para a região mais proximal e depois faz manobras de expectoração. Existem alguns aparelhos também que auxiliam na expectoração com mais facilidade quando a secreção já está mais alta, né? Mais em região apical, como, por exemplo, o shaker, que faz uma vibração alta, que ajuda a descolar a secreção e o paciente consegue expectorar com mais facilidade também. E exercícios circulatórios também. Tanto exercícios circulatórios como exercícios de fortalecimento de musculatura periférica, todos os exercícios motores auxiliam no desempenho cardiorrespiratório no geral. Então, a gente nunca, hoje em dia, mais separa fisioterapia respiratória de fisioterapia motora, porque já está mais que comprovado o quão bem faz a fisioterapia motora para o sistema cardiorrespiratório. Então, a gente não separa mais a motora de respiratória. Tudo anda junto. A gente sempre vai reabilitar o paciente
que tem um comprometimento respiratório, com fortalecimento de musculatura periférica, associado a treino aeróbico com ciclo ergômetro, até os pacientes mais comprometidos dentro de uma UTI que está extremamente fraco, a gente foca muito na parte motora, porque ajuda muito no ganho respiratório desses pacientes, a saírem da ventilação mecânica, a serem desmamados da ventilação mecânica mais rápido, a saírem da UTI mais precocemente. Então, não tem como separar um do outro mais. A gente consegue ganhar condicionamento cardiovascular e respiratório com o fortalecimento da musculatura periférica. Então, não existe isso de separar respiratório de motor mais. E um quadro de pneumonia grave também que o paciente pode ter é o abscesso pulmonar, que é uma infecção microbiana que resulta em necrose pulmonar. Uma área do pulmão acaba necrosando, tá? É uma bactéria, uma infecção que não é tratada, causa necrose em alguma área do pulmão. E o tratamento é a retirada desse abscesso, dessa área ali que formou o abscesso. É causada após algumas pneumonias, então talvez pneumonias por repetição ou pneumonias maltratadas, não medicadas de forma adequada. Pode ter também tumores que obstruíram ali a passagem de ar e a drenagem da secreção. O abscesso pulmonar, ele é a formação de secreção. Ali é uma infecção pulmonar que pode causar necrose na região do pulmão. Causado por uma infecção bacteriana, tá? Ele pode ser causado, então, por pneumonias de repetição e também por massa tumoral, se tiver algum tumor obstruindo a drenagem da secreção, porque pode ter alguma massa tumoral comprimindo algum brônquio e dificultando a drenagem da secreção, se tiver alguma pneumonia em alguma região do pulmão e uma massa de tumor que não deixe que aquela secreção seja drenada, saia daquela região e aquela secreção fique ali, vai formar um abscesso, vai necrosar aquela região e ali morreu aquela parte do pulmão, tá? Necrose, morte tecidual. Então, pode ser por causas obstrutivas, quando tiver uma massa tumoral ali obstruindo a passagem de ar, obstruindo a drenagem da secreção para vias aéreas superiores. Pode ser causada por sepsemia. Então, via hemática pode ser por causa de sepse. Então, não necessariamente a infecção pode ser causada por uma infecção vinda diretamente do pulmão. A infecção pode ser secundária, vinda de outra parte do corpo, ou de corrente sanguínea mesmo, ou uma infecção urinária que ficou tão grave que caiu na corrente sanguínea e acabou vindo para o pulmão. Então, qualquer infecção maltratada, que não for tratada adequadamente, pode cair na corrente sanguínea e virar uma sepse, tá?
Abscesso subfrênico também, então a gente pode ter abscessos também próximo ao nervo frênico. Traumas, cistos na região também de parênquima pulmonar, bolhas, isso tudo obstruindo a drenagem de secreção. Aspirativa, como focos dentários e sinusites, isso aí eu já vi acontecer na prática. Pacientes com infecção dentária, drenar essa infecção acaba caindo, ele conseguir, de alguma forma, isso eu vi, gente, infecção no dente, gerar uma infecção no pulmão, e cair lá no pulmão e fazer um abscesso pulmonar. Meu. Tudo por causa de uma infecção dentária. Peraí que eu vou pôr fone. Onde que vai ser esse trem aí? Por que tem que mandar o se ela mora aqui? Mas onde que é que ela vai? É um lugar que eles vão, tipo, curso? Mas a Jenny mora aqui. Esse microfone ligado. Ah, porque ela mora... Os irmãos moram aqui, a Jenny, a irmã. Michele. Obrigada. Ai, ai. Sinusites também, infecção de seios, né, nasais, pode descer, gotejar e acabar caindo no pulmão, de via aérea superior, cair para via aérea inferior. Vômitos, caso o paciente esteja inconsciente ou com AVC, porque a musculatura glossofaríngea não está funcionando de forma adequada e o paciente não consegue deglutir, não consegue expectorar, acaba aspirando vômito. Com doenças do esôfago, como tumor, alterações da deglutição. Então, tudo que causa aspiração de algum conteúdo que não seja um conteúdo que deva estar ali dentro do pulmão, pode causar infecção e, se tiver dificuldade para drenar esse conteúdo ou a secreção que se acumula ali dentro, pode causar o abscesso. Resumindo, é isso. Se tem alguma infecção, algum conteúdo que caia no pulmão, que esteja infectado, que venha de alguma outra parte do corpo e caia no pulmão infectado e tenha alguma dificuldade para ser drenado por algum motivo, está obstruído alguma área do pulmão que não deixa drenar, ou o paciente tem dificuldade para expectorar, isso tudo pode levar a um abscesso. Aquela secreção forma é como se fosse uma bolsa de pus que leva a uma necrose tecidual. Então, na sua forma aguda da pneumonia, ela é vômica, ou seja, ela forma pus mesmo, e um odor fétido, tá? Então, a secreção do paciente com pneumonia aguda, ela tem um odor fétido e ela tem um aspecto purulento, de pus, branco, esbranquiçado, é como se fosse pus mesmo, pus de ferida operatória. O tratamento principal é o antibiótico e as complicações é ter embolia por causa de sepse,
que pode ir até o cérebro, então pode ter complicação. Isso nos estudos eles comprovaram que pode ocorrer um quadro séptico, que vai acontecer alteração de distúrbios de coagulação, e esses distúrbios de coagulação vai formar trombos que vão levar a um AVC, por obstrução de trombos mesmo, tá? Um AVC isquêmico. Hemoptise volumosa, formação de sangue junto mesmo, a secreção que o paciente está expectorando passa a vir com sangue, por causa de erosões de vasos, rompimento de vasos junto também. E é isso a parte de pneumonia. Mais importante que a gente vê em pneumonia, enquanto eu vou abrir na outra aula aqui, tá? É a gente não esquecer que a gente está lidando na hora do tratamento com um paciente que está com uma infecção. Então, é a gente se resguardar de que a gente precisa se cuidar e cuidar dos outros pacientes que a gente vai atender. Então, é lavagem de mãos, uso de luva, uso de máscaras, uso de óculos. Principalmente nas primeiras 48 horas, que são as primeiras horas mais propensas à transmissão, tá? Foi o que eu falei lá nos principais, os 4 principais sinais e sintomas que a gente vai utilizar para diagnóstico. Tosse com secreção purulenta, febre, imagem no raio-x a gente utiliza como diagnóstico e o leucograma com leucócitos aumentado. Mas o paciente pode apresentar dispneia também, queixa de dor torácica também, se for uma pneumonia extensa. Mas o principal é tosse com secreção, febre e dispneia. E a gente vai auxiliar no alívio da dispneia, na higiene brônquica. Alívio da dispneia, higiene brônquica, expansão pulmonar. Evitar a perda de funcionalidade quando o paciente estiver internado. Isso aí, Alessandra. Você me ouviu, Bárbara, também? Antes de ir para a telectasia, eu queria fazer uma chamada. Como é feita? Peraí, que eu subi aqui. A higiene brônquica. A gente tem várias formas de fazer a higiene brônquica. Tem várias manobras. Só um minutinho, Graziele. Várias manobras diferentes de higiene brônquica. Isso vai depender se o paciente é um paciente acordado, com cognitivo preservado, cooperativo.
Então, se é um paciente cooperativo, a higiene brônquica pode acontecer com uma simples tosse. Se é uma secreção que está mais em via aérea superior, que já está em ápice, se é uma secreção que está mais em região distal do pulmão, então também depende da região que está a secreção. Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente precisa identificar a região que está a secreção, através da ausculta. Fez a ausculta, identificou onde está a secreção, aí a gente vai aplicar as manobras dependendo de onde estiver a secreção. Se a secreção estiver em regiões mais periféricas do pulmão, mais distais, a gente aplica manobras que vão trazer a secreção da região mais distal para a proximal. Que manobras são essas? Manobras de vibrocompressão, Eltigo, tosse assistida, a gente pode fazer assistida, AF, que é a aceleração do fluxo expiratório. O Eltigo a gente utiliza com bucal, então a via aérea fica o tempo inteiro aberta. Ciclo ativo. Então, tem várias manobras que a gente pode trazer secreção da periferia para proximal. Drenagem postural, drenagem autógena. Então, aí como que essas manobras são feitas, que aí depois vocês precisam, que a gente precisa ver, tá? Trouxe a secreção da periferia para proximal, aí existem as manobras que já tiram a secreção que está mais alta, mais proximal. Tosse assistida, huffing, pode utilizar o shaker, que é aquele cachimbinho que sopra, que vibra bastante. Também o ciclo ativo, também drenagem autógena, porque o ciclo ativo e drenagem autógena têm fases, né? Então, eles têm fases que pega parte de ventilação para poder pegar secreção mais periférica, e tem a parte de explosão em que tira a secreção mais proximal. Então, Silvia, manobras específicas para secreções mais distais e tem manobras para higiene brônquica de secreção mais proximal. Tem várias descritas na literatura que a gente pode utilizar. Oi. Te perguntar, aquele respirou, aquele que tem umas bolinhas, aquilo ali é eficaz para alguma atividade, alguma coisa assim, ou o que você acha? Isso existe uma contradição entre vários estudos. Tem estudos que vão totalmente contra, que acham que não é eficaz. O Respiron é o espirômetro de incentivo a fluxo, o Respiron, né? O Goldine já é a volume. Então, ele como incentivador para poder auxiliar na expansão pulmonar, na minha opinião, através dos estudos que a gente vê, não é a melhor manobra para se utilizar para expansão pulmonar. A gente tem várias manobras de expansão pulmonar, exercícios de expansão pulmonar, até o fato de você colocar o paciente para caminhar, um paciente que está mais acamado, mais restrito ao leito, você pegar ele e caminhar com ele é mais eficaz, na nossa opinião, do que fazer o Respiron. Porém, um paciente, aí tá, você fez o atendimento da fisioterapia de manhã e de tarde.
Mas aí o paciente sozinho, isso eu estou falando na minha prática dentro do hospital, tá? Mas aí o paciente fica o dia inteiro sozinho durante, né, a internação, o dia inteiro no hospital. Ele fez 2 atendimentos com você e ele, no restante do dia, ele não vai sair da cama, porque ele não tem quem tire ele do leito. O Respiron, ele dá um feedback e ele faz com que o paciente force ali uma inspiração forçada e faça uns exercícios de inspiração forçada. Então, é um feedback visual interessante para o paciente fazer alguns exercícios de expansão pulmonar ali. Então, para o paciente que não tem condições de fazer outros exercícios mais eficientes com um profissional do lado, é interessante deixar, na minha opinião, ali para ele fazer sozinho. Mas não substitui nunca uma caminhada e uns exercícios de expansão pulmonar com a presença do fisioterapeuta do lado. Ah, não, beleza, obrigado. Nada. Entendeu também, Stephanie? Entendi, Silvia. Então, vamos falar um pouquinho de atelectasia. Porque depois eu vou iniciar sobre DPOC com vocês. Eu vou gravar um pouquinho o início da aula de DPOC para vocês e concluir ela semana que vem, tá? Que a aula de DPOC é bem grandinha. Então, falando um pouquinho de atelectasia. Então, a atelectasia, essa aqui é uma aula bem curtinha. Tá? Ah, eu ia fazer a chamada aqui com vocês. Espera aí, antes de atelectasia. Eu vou fazer a chamada. Eu tenho a lista aqui, tá? Eu queria que vocês respondessem no microfone. Só quem não tiver microfone mesmo funcionando, que aí vocês respondem no chat. Turma 1001 aqui primeiro. Alessandra. Tá sem microfone? Tá bom. Amanda Carvalhais. Ana Carolina. Ana Luísa com S. Ana Luísa com Z. Presente. Bárbara Adria. Ah, tava aí, cadê? Bárbara Lara. Presente. Quem falou presente agora? Bárbara Lara tá aqui. Brenda. Presente. Daiane. Presente. Daniele.
Presente. Dominique. Presente. Edmila. Evaldo. Presente. Gabriela. Tomás. Gabriela Silva. Presente. Silva, né? Não, Tomás. Isso. Tomás. Gleiciane. Jéssica. Juliana. Presente. Késia. Letícia Ferreira. Presente. Letícia Andrade. Presente. Mariana. Presente. Marilene. Presente. Michele. Presente. Miriam. Presente. Natália. Presente. Rafaela Lana. Rafaela Mendonça. Presente. Thaís Sabino. Presente. Tatiane. Presente. Tayane. Presente. Tainara. Presente. Tainá. Ana Clara. Bárbara Amanda. Camila. Cleiton. Fabrícia. Presente. Graziele. Guilherme. Presente. Silvia. Oi. Desculpa, é porque meu áudio não saiu aquela hora, eu coloquei o fone aqui de volta. Quem é? É a Bárbara Adrian. Eu. João. Sim. Oi. Graziele presente. Acho que meu áudio não saiu. Graziele, ok. Guilherme, ok. João. Júlia. Presente. Laine. Leidiane. Leonardo. Luana. Fernanda. É Luana Fernanda? Não, Luana Martins. Nedson. Paloma. Pedro. Presente. Priscila. Stephanie. Presente. Thaís. Presente.
Thaís. Thalisson. E Vanessa. Oi. Não escutei meu nome. Tá travando, Quem? não sei se falou também. Laine. Falei. É, porque tá travando, não escutei. Falei Laine. Tá bom. Tô aqui, obrigada. Laine, né? Isso. Okay. Então, vamos falar um pouquinho aqui de atelectasia, tá? Só para finalizar. Essa aula é rapidinho. Então, a atelectasia, gente, é a expansão incompleta ou o colapso das unidades pulmonares periféricas, ou seja, do alvéolo mesmo pulmonar. E pode resultar no acúmulo de secreção. Ou o inverso, tá? O acúmulo de secreção pode resultar no colapso pulmonar. Então, por algum motivo, o pulmão ele perde sua capacidade, o alvéolo perde sua capacidade de se manter aberto e ele se colaba completamente. O que pode causar? Obstrução das vias aéreas é a forma mais comum de atelectasia e é chamada atelectasia de reabsorção. Então, tem vários nomes, várias classificações da atelectasia, tá? A mais comum é a atelectasia de reabsorção. Ela acontece, então, quando ocorre a interrupção da comunicação da via aérea, da área, né, do caminho entre os alvéolos até a traqueia. Ocorre uma obstrução repentina. Então, essa obstrução que ocorreu, vamos supor, em algum bronquíolo, ocorreu ali uma obstrução, deixou de passar ar ali, acaba atelectasiando, fechando o alvéolo seguinte à obstrução, a região distal, né? Então, é chamada absorção. É mais comum decorrente de muco. Então, se existe secreção suficiente para obstruir a luz de um brônquio suficientemente para evitar que passe ar para determinada área do pulmão, aquela região vai se fechar, vai se colabar. Isso eu já vi muito na prática, pacientes com muita secreção e que não tem força suficiente para expectorar essa secreção, e atelectasiar completamente o pulmão. Total, de um lado à direita ou à esquerda, ou por rolha também, que a gente chama, né, quando a secreção é muito espessa, a ponto de formar, a gente chama de rolinhas, porque parece rolha mesmo de vinho. A secreção fica tão dura que ela, por causa do formato da traqueia, ela fica parecendo rolha. Então, ela obstrui ali a passagem de ar completamente e o pulmão colaba a partir dali. A segunda forma é a inadequada força de distensão pulmonar, quando o paciente tem alguma dificuldade para expansão. O paciente é idoso, então apresenta uma fraqueza importante. Pós-operatório cirúrgico, que por causa da ferida operatória ele sente muita dor e não tem força para poder expandir. Doenças restritivas, que acaba que o paciente, por causa da restrição, como por exemplo na fibrose pulmonar, o paciente não consegue expandir, ele acaba atelectasiando. Algum motivo que o paciente não consiga
realizar a expansão pulmonar, acaba colabando. Muito comum em doenças neuromusculares. Doença neuromuscular, o paciente não tem força para contrair a musculatura, acaba diminuindo muito o volume corrente por causa disso, a capacidade pulmonar total, e com isso, como diminui o volume corrente, ele não consegue expandir todos os alvéolos como deveria, e a região mais periférica do pulmão acaba colabando. Ele tem muitas atelectasias por causa da fraqueza da musculatura respiratória e não conseguir atingir as áreas mais periféricas do pulmão com volume corrente. A diminuição da amplitude dos movimentos respiratórios está relacionada com uma diminuição da mobilidade torácica, e a deficiência diafragmática também é causa da atelectasia. Então, quando tem um comprometimento da força diafragmática, é muito comum ocorrer atelectasia. Quando há insuficiência do surfactante também, obviamente, vai acontecer atelectasia. Então, muito comum nos bebezinhos recém-nascidos, prematuros, que não têm a produção do surfactante de forma adequada. E quando a gente tem alguma doença pulmonar com acúmulo de líquido de sangue ou de líquido rico em proteínas dentro do alvéolo que vai lavar o surfactante, isso vai causar aumento da tensão superficial, que pode causar atelectasia. Então, modificações na quantidade ou na qualidade do surfactante pode causar atelectasia de retração. Então, na síndrome do desconforto respiratório agudo do recém-nascido, que é a mesma coisa da doença da membrana hialina, que é quando o recém-nascido tem pouca produção, do surfactante também, isso vai acontecer. E a quarta opção, compressão extrínseca do parênquima pulmonar, como no pneumotórax, quando tem alguma patologia, acontece algum evento que perfura o pulmão, como, por exemplo, uma fratura de costela, que vai extravasar ar do parênquima pulmonar para a pleura. Esse ar em excesso dentro da pleura comprime o pulmão e acaba atelectasiando grande parte dos alvéolos. Essa pressão em excesso do ar na pleura colaba o pulmão que está do mesmo lado. Então, o pneumotórax acaba atelectasiando o pulmão. Derrame pleural extenso também vai causar atelectasia. E câncer pulmonar, tumores, massa tumoral extensas também comprimem alvéolos e causam atelectasias. São todas atelectasias por compressão. Então, o que acontece? O alvéolo, que deveria ser um alvéolo grandinho, cheio de ar, acaba murchando e juntando a sua área, que deveria ser extensa e cheia, vira uma área restrita, bem murcha e colabada mesmo. A gente tem microatelectasias ou atelectasias laminares, que são atelectasias finas, bem discretas, que são quase pouco perceptíveis. No raio-x a gente consegue visualizar elas muito discretamente e elas repercutem muito pouco no paciente, mas a gente consegue identificar alguma delas nos raios-x e tratar com manobras simples de expansão pulmonar, deambulação. O simples fato de mobilizar e tirar o paciente que estava mais restrito ao leito já é suficiente. A atelectasia acinar,
quando é de alvéolos específicos, bem pequenas também, né? São pequenas atelectasias. Lobular já são atelectasias maiores, quando pegam um lobo inteiro e já repercute mais. A gente já começa a ver desvio do mediastino para o lado da atelectasia. Então, quando tem atelectasia, existe desvio do mediastino, né, da região do coração para o lado que existe a atelectasia, diferentemente de quando tem um pneumotórax e um derrame pleural. Quando a gente tem um pneumotórax e um derrame pleural, ele empurra o mediastino para o outro lado. Quando eu tenho atelectasia, a atelectasia puxa o mediastino para o mesmo lado, tá? Atelectasias segmentares, quando pega somente um segmento, e pulmonar total, que quando colaba um pulmão inteiro. Os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar quando ele tem atelectasia vai ser o mesmo sinal e sintoma de qualquer doença pulmonar. Dispneia, então ele vai sentir queixar a falta de ar, porque ele vai ter um comprometimento de um dos pulmões, ou um pulmão inteiro, ou parte dele, né? Tosse, porque ele vai ter dificuldade de expansão pulmonar. Taquipneia, taquicardia, acaba repercutindo a parte circulatória também. O uso da musculatura acessória, ele começa a apresentar esforço quando a musculatura já entra em falência. Hipertermia, o próprio sistema metabólico começa a compensar com o aumento da temperatura corporal, sudorese e cianose, quando a saturação já começa a cair. Quando a atelectasia é muito importante, existe comprometimento da troca gasosa, porque o shunt é muito grande, a área de shunt é importante a ponto de comprometer a troca gasosa e a saturação cai. É um dos sinais que a gente vê no dia a dia, na prática clínica, quando o paciente tem uma atelectasia importante, o primeiro sinal que ele apresenta para a gente é a queda de saturação importante. A gente vê isso no dia a dia. O tratamento, o principal é preventivo. A gente sabe quais são os pacientes que têm mais chances de ter uma atelectasia, são os pacientes mais restritos ao leito, são os pacientes que têm uma tosse mais pouco eficaz, porque os pacientes que têm uma tosse menos eficaz tendem a reter mais secreção, e os pacientes que retêm mais secreção, os pacientes podem obstruir mais a via aérea, e obstruindo mais a via aérea, ele pode apresentar aquela atelectasia de obstrução, que obstrui uma parte do pulmão e acaba atelectasiando a parte do pulmão seguinte, né? Então, a gente sabe quais são os pacientes que podem ter a chance de ter uma atelectasia, tem mais chances de ter atelectasia. Mudanças de decúbito, porque ficar restrita a um decúbito só tem mais chance de atelectasiar o pulmão que fica para baixo. Então, é muito importante a mudança de decúbito. E manobras de expansão pulmonar, com frequência. As técnicas de higiene brônquica, super importante, além do posicionamento. O espirômetro de incentivo, então, além das nossas manobras de expansão pulmonar, que a gente vai fazer à beira-leito com o paciente, é orientá-lo a fazer o espirômetro de incentivo, como eu já falei anteriormente, porque quando a gente não estiver por perto, ele vai ter uma forma de realizar os exercícios de expansão pulmonar sozinho. E recrutamento alveolar, caso o paciente esteja internado numa UTI, em uso de ventilação mecânica, a gente tem formas de fazer manobras no respirador para recrutar os alvéolos, que é jogando altas pressões no respirador para
recrutar esses alvéolos que estão colabados. Chama manobra de recrutamento alveolar, tá? Então, é isso. Gente, bom dia para vocês. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. A telectasia eu acho que é bem tranquilo. Eu vou trazer umas imagens para vocês de atelectasias antes e depois do tratamento da fisioterapia, tá? Eu baixei elas aqui, elas estão no meu computador, mas hoje não vai dar tempo de mostrar não, que a gente já passou do horário. Mas eu vou colocar na aula que eu vou gravar para vocês, inclusive imagens reais que eu tenho de tratamento meu mesmo, lá do hospital, que eu gosto de tirar. Quando eu encontro um paciente com atelectasia total, eu sempre tiro foto e realizo o tratamento da fisioterapia com manobras de expansão pulmonar, de vibrocompressão e depois tirar foto do depois, do raio-x. Então eu vou colocar elas aqui para vocês, tá? Isso, não é semana que vem ainda não, tá? Então, DPOC vai cair sim. Eu vou gravar a primeira parte da aula e vou concluir DPOC na semana que vem. Vai dar tempo de ver tudo. A matéria toda de patologias. Eu vou passar exercícios para complementar, inclusive, a nota, os trabalhos, que vão ser os trabalhos de revisão também. Vão ser trabalho para complementar a aula e o trabalho de revisão. Tá, joia, Thaís? É porque de tarde eu não consigo fazer nada, que eu fico no hospital até umas 9 horas da noite. Você sempre me manda mensagem de tarde e eu não consigo fazer nada de tarde. Anotei aqui, Graziele, também. Estão liberados, tá, gente? Então tá, então bom dia, até semana que vem. Peraí, deixa eu colocar o fone aqui. Oi. Então bom dia, até semana que vem. Bom dia. Tchau. Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau, gente. Bom dia. Imagina.